Eu gostaria de pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 26. Diz assim a palavra de Deus. Atos capítulo 8, versículo 26 ao 39. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e que viera adorar em Jerusalém. Repete comigo. Que viera adorar em Jerusalém. Repete mais forte. Adorar em Jerusalém. Estava de volta e, assentado no seu carro, via lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-se deste carro e o acompanha. Correndo Filipe, ouvindo-o ler o profeta Isaías, e perguntou: Compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegaram a certo lugar onde havia água. E disse o eunuco: Eis aí a água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Repete comigo. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Fala, cheio de júbilo. Amém. Que o Espírito Santo possa revelar ao seu coração, ao nosso coração, essa palavra. Pede o irmão para não falar com você nessa hora não. Fala, não conversa comigo agora não. Porque eu quero ouvir o Senhor falando comigo, amém? Não deixa nada distrair você não. Não deixa o passarinho comer, roubar a sementinha que o Senhor está semeando em teu coração aqui esta noite. Glória a Deus. Queridos, o tema dessa mensagem é: quando você é um caçador de Deus, a caça é você. Repete junto comigo. Quando você é um caçador de Deus, a caça é você. Glória a Deus.
Quando eu era menino lá em Nova Canaã, lá em Barbacena, lá em Nova Canaã, meu pai, naquela época não era proibido caçar. E meu pai tinha lá uma espingarda, né, de caça. E meu pai gostava de caçar codorna, nhambua, ererê. E eu lembro que muitas vezes chovia ali em Canaã. E nós tínhamos um terreno lá no alto, um canavial. E nesse canavial transformava-se em um grande brejo. E ali os ererês vinham para aquele brejo. E muitas vezes eu fui caçar com meu pai. Meu pai era bom no tiro, na espingarda. Mas papai tinha um cão, um cachorro, que só misericórdia. Todo caçador tem cão bom de caça. Vocês sabiam disso? Mas o cão que papai tinha só sabia dormir. Só sabia dormir e comer. O nome dele era Amigo, era amigo mesmo, amigo das caças, ficava dormindo. Não gostava não, Mário, só ficava dormindo. Meu irmão tinha um comércio, uma venda, meu irmão Jadenilson, ali em Nova Canaã mesmo, e o bichinho ficava dormindo lá. E aquelas pessoas iam lá comprar, e muitos gostavam de tomar uma cachaçinha com um pedaço de mortadela, de salame, né? E ele ficava ali esperando um salamezinho ser jogado. De vez em quando alguém jogava um salaminho. Então ele não queria nada. Ô cãozinho preguiçoso, hein? Amigo mesmo, só dormia. Mas meu pai contava que a história, eu não conheci, que ele tinha um cão chamado Leão, um cãozinho pequeno. Meus irmãos falavam isso também. E o cão era uma fera para caçar. Aquele gostava. Quando meu pai pegava a espingarda, ele já saía na frente. Já sabia. E junto com aquele cão, eles matavam muito caça. Minha mãe está aí, né? Eu acho que ela consegue lembrar isso aí. E esse cão pequenininho, diz que ele entrava até no buraco de tatu e botava o tatu para fora. Diz que ele era uma fera mesmo para caçar. Pequenininho caçava, mas o amigo grandão realmente só sabia dormir. Queridos, o que é ser caçador? Caçador é aquele que captura algo, que gosta de capturar. E eu gostaria de falar sobre esse homem aqui. Esse homem era um caçador de Deus. Esse homem, ele queria Deus. E quando nós nos tornamos um caçador de Deus, um verdadeiro adorador, aquele que quer realmente buscar o Senhor e ter o Senhor para si, na realidade quem nos caça é o Senhor. Nós nos tornamos caça do Senhor. E esse homem, a Bíblia diz que ele foi até Jerusalém. Ele era lá da Etiópia. A Etiópia naquela época era a Núbia, que hoje é o Sudão. Moisés sabe quantos quilômetros esse homem viajou até Jerusalém para o quê? A Bíblia diz que ele foi lá fazer o quê? Adorar o Senhor. Presta atenção, ele saiu da Etiópia e foi até Jerusalém. E a Bíblia diz que ele foi lá para quê? Adorar o Senhor. Quem saiu de casa hoje para vir aqui adorar o Senhor, dê glória a Deus. Eu não sei quantos quilômetros você viajou. Eu não sei de onde você saiu. Eu não sei a dificuldade que você encontrou para chegar aqui hoje. Para estar aqui para adorar o Senhor. Eu saí de casa para vir aqui com o propósito de adorar o Senhor. Se não fosse para isso, eu preferia ficar na minha casa. Porque aqui é lugar da casa de oração, casa de adoração a esse Deus vivo, amém? E esse homem, a Bíblia diz que ele era um eunuco. Vocês sabem, quem sabe aqui o que é um eunuco na Bíblia? Quem sabe? Eunuco é um homem castrado. Eunuco é um homem que era castrado.
ou ele não tinha potência sexual, então ele era separado para cuidar do harém, cuidar das mulheres, ou trabalhar em certo serviço, ou ele sofreu um acidente e seus testículos foram esmagados, ou muitas vezes realmente para ele exercer aquela função, teriam que remover os seus testículos. Então um homem que tinha sofrido um certo acidente, ou ele tinha sido realmente castrado para não ter envolvimento com mulheres. Houve um período na história em que se fazia castração dos meninos de 8 e 10 anos de idade para impedir a mudança de sua voz. Então na história houve um período que se fazia um castramento nos meninos de 8 a 10 anos para eles permanecerem com aquela voz fininha, parecida voz de menina, de mulher, para eles estarem se formando homens, estarem fazendo parte do coral, mas usando vozes como vozes femininas, porque as mulheres não podiam cantar no coral, só os homens, e eles precisavam de homens com voz feminina, e por isso muitos desses homens, desses meninos, eram castrados, e muitas vezes não queriam, mas eram obrigados. E esses meninos, esses homens, eram conhecidos como castrato. E só em 1902 que o Papa Leão XIII proibiu essa prática. Então, querido, para ser um eunuco, ele precisava ser retirado o membro de fertilidade dele. Mas aí vinha um problema seríssimo para uma pessoa que era um eunuco. O eunuco não podia entrar no templo para adorar o Senhor. Fabrício, você sabia disso? O eunuco não podia, porque a lei não permitia. Lá em Deuteronômio 23, versículo 1, diz aqui sim: aquele a quem forem esmagados os testículos, ou cortado o membro viril, não entrará na congregação do Senhor. Então aquele homem sai de lá da Etiópia, ele anda 2.100 e poucos quilômetros. Ele anda 2.100 e poucos quilômetros. 2.100 e poucos quilômetros, para você ter uma ideia, dá aproximadamente 5 viagens daqui ao Rio de Janeiro. Esse homem, ele anda 2.100 e poucos quilômetros de carruagem. E você pensa que era uma estrada asfaltada como hoje? Não. Montanhas, desertos e vales. E ele fez tudo isso com um único propósito: ir a Jerusalém para quê? Adorar o Senhor. Quem pode dar glória a Deus, amado? Será que isso não faz vergonha na gente? Não. A gente já conhecendo um pouquinho da história desse homem, desse eunuco, será que a gente não fica com vergonha, não? Quantas vezes, querido, nós colocamos dificuldades para estarmos aqui na casa do Senhor? Quantas pessoas moram na porta da igreja? Quantas pessoas moram na outra rua, ou no outro bairro, ou aqui mesmo até num outro município, mas se colocam muitas dificuldades para estar aqui na casa do Senhor e adorar?
Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje, pela manhã, poderiam estar no culto de quinta-feira para adorar o Senhor, porque a igreja é casa de adoração. Esse templo foi construído para ser casa de adoração. E quantas vezes nós falamos, não vou não, estou gastando muito combustível, estou gastando muita gasolina. Querido, adoração é algo que nós fazemos que agrada o coração do nosso Deus. Quantas pessoas falam assim no verão, e falam assim, no verão eu não vou na igreja, no verão eu não vou na escola bíblica, eu só vou voltar para a escola de cura depois do carnaval. E eu não estou falando de ímpios não, amado. Não vou na reunião das mulheres não, só depois do carnaval. Mentalidade de adorador. E quando eu estava estudando hoje a vida desse homem, o que ele estava fazendo para adorar ao Rei dos Reis, ele cuidava da parte das finanças daquele reinado. Então possivelmente ele tratava do comércio, e ali naquele comércio ele lidou com alguns judeus, algumas pessoas que adoravam o Senhor lá em Jerusalém, e as pessoas falavam, olha, lá o culto é abençoado, lá é uma adoração abençoada, você precisa ir em Jerusalém. E o coração daquele homem começou a arder, o desejo de ir na casa do Senhor, o desejo de contemplar o Senhor, porque talvez um daqueles judeus falaram assim, olha, Davi disse, alegrei-me quando disseram, vamos aonde? A casa do Senhor. Quantos de nós não temos mais alegria de estarmos na casa do Senhor, amado? Quantos de nós damos desculpa para não estarmos na casa do Senhor? E muitas vezes batemos no peito que nós somos adoradores. Mas aquele homem, ele andou 2.100 e poucos quilômetros, noites e noites, perigos, chuvas, tempestades, frio, para ir para a casa do Senhor adorar o Senhor. Mas ele teve uma decepção muito grande quando ele chega em Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, ele deve ter contemplado aquele templo lindo, maravilhoso, ele ficou eufórico. Ele deve ter se dobrado diante daquele templo, e ele não via a hora dele entrar naquele templo. Mas quando ele disse que ele era um eunuco, ele foi barrado na porta. Falaram para ele, você não pode entrar nesse templo. Você não pode adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele homem andou tudo isso, saiu daquele lugar, deixou a sua família. Aquele homem fez tudo isso, não sei quantos meses de viagem, com um objetivo de adorar o Senhor, de ver as maravilhas. Mas infelizmente o que ele encontrou naquele lugar, naquele templo, foi pura religiosidade. E quantas vezes nós temos visto dentro das igrejas de hoje, quantas pessoas têm vindo aqui e muitas vezes têm visto aqui dentro desta igreja, muitas vezes as pessoas, já vi pessoas falarem para os irmãos da igreja comentaram, pastor, os visitantes falaram que lá atrás é uma conversa muito grande, porque tem uma turma que vem para aqui, infelizmente, de religiosos, que tem atrapalhado as pessoas de receberem ou de adorar o Senhor. Pessoas que entraram desse templo, pessoas que têm ido em outras igrejas para adorar o Senhor, mas muitas vezes os religiosos têm impedido.
Querido, nós temos que estar aqui adorando o Senhor, porque quando nós não estamos aqui adorando o Senhor, nós atrapalhamos a adoração. Nós nos tornamos um empecilho da presença do Senhor se manifestar e vidas serem restauradas. Muitas vezes nós somos empecilhos de pessoas que deixam suas casas, pessoas que precisam de uma cura, pessoas que precisam de ser uma restauração. Muitas vezes nós somos empecilhos, muitas vezes nós impedimos conversando, muitas vezes dando mau testemunhos, porque somos meros religiosos. E Deus não busca religiosos, Deus busca adoradores. E aquele homem era um caçador de Deus. E aquele homem queria entrar naquela casa e não conseguiu. Mas lá em Isaías capítulo 56, Deus já tinha feito uma promessa para este homem. Não só para ele, mas para todos. Diz assim, versículo 3, 56 de Isaías diz: e não falei ao filho do estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor dizendo, de todo me apartará o Senhor do seu povo, nem tampouco diga ao eunuco, eis que sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados, que escolhem aquilo que me agrada, e abraço o meu concerto, também lhes darei na minha casa, dentro dos meus muros, um lugar e um nome, melhor do que dos filhos das filhas, e um nome eterno, e darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor, para que os servirem, para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não profanando, os que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos ao meu altar, porque a minha casa será chamada casa de adoração para todos os povos. Você pode aplaudir o Senhor? Isaías, o profeta messiânico, está dizendo, vai chegar um tempo, e ele se refere ao estrangeiro, porque só o povo de Israel tinha direito, só os judeus tinham o direito de adorar o Senhor no templo. Os eunucos não podiam. E quando fala-se eunuco, fala estrangeiro, fala-se em pecadores. Não poderiam entrar no templo do Senhor. Mas a Bíblia está dizendo, vai chegar um tempo, e esse tempo chama-se o tempo da salvação, que os eunucos poderão entrar na casa do Senhor e oferecer o seu sacrifício e o seu louvor, a partir do momento que eles se converterem, a partir do momento que eles obedecerem a minha lei, a partir do momento que eles seguirem o meu caminho, eu receberei o seu sacrifício e a sua adoração, porque eles vão estar na minha casa, porque a minha casa é casa de adoração para todos os povos. Esse Deus é maravilhoso, e Cristo veio fazer isso, amado. E eu imagino aquele eunuco, depois de falarem aquilo com ele, e ele saindo dali, Fabrício, triste, e de repente ele vê um lugar, e naquele lugar estavam as vendas de pergaminhos. Ele falou assim, se eu não posso adorar, e ele comprou um pergaminho, parte das escrituras. Ele falou assim, deixa eu conhecer então através da palavra, da revelação da palavra, deixa eu conhecer essa história. Aquele homem estava sedento pelo Senhor. Aquele homem não conseguiu entrar no templo, mas ele falou assim, eu quero conhecer
quero sair daqui conhecendo esse Deus maravilhoso que tanto falam. Eu vim aqui para adorá-lo. Mas ele volta. E ele volta triste. Mas ele leva consigo aquele pergaminho. E a palavra diz que era do livro de Isaías. Do livro que fala a profecia sobre Jesus. Que mais fala sobre Jesus. E ele volta na sua carruagem lendo. Agora entra o caçador na história. Quem pode dar glória a Deus? Quem busca, quem caça a Deus, agora vai se tornar na caça. Deus tinha um cão de caça muito bom. E o nome desse cão de caça chama-se Filipe. Glória a Deus. E Deus chama esse cão de caça. A Bíblia diz que Filipe estava lá, pregando a palavra de Deus. Fala assim, ó: e descendo Filipe a cidade de Samaria, versículo 5, anterior ao que nós lemos. E descendo Filipe a cidade de Samaria, lhe pregavam a Cristo, e as multidões, unânimes, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Quem pode dar glória a Deus? Filipe estava ali. O cão de caça de Deus estava ali naquela cidade, pregando a palavra, ganhando muitas e muitas vidas e água. As pessoas se convertiam, porque as pessoas viam o poder de Deus na vida daquele homem. Mas aquele homem representava quem aqui na terra? Aquele homem já era quem aqui na terra? Representava não. Aquele homem já era a igreja de Cristo aqui na terra. O verdadeiro templo. Porque Deus, a partir da vinda de Jesus, Deus falou assim: olha, eu não mais habitarei num templo feito pelas mãos dos homens, eu habitarei agora em novo templo. E a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E agora Deus coloca Filipe como igreja dele ali, como cão de caça naquela cidade, e ganhando e conquistando muitas almas. E a primeira coisa que eu entendo, que um bom cão de caça, primeira coisa, ele tem que ser obediente, destrado ao seu Senhor, ao seu dono. Seu dono manda: deita aí, ele deita. Levanta, ele levanta. Vai lá, ele vai lá. Vem cá, deita no meu colo, ele deita. Um cão bom de caça, ele tem que ser, repete comigo, um cão bom de caça, ele tem que ser o que primeiramente? Fala comigo: obediente. Querido, presta atenção. Filipe estava lá ganhando muitas e muitas almas, salvando muitas e muitas vidas. E o seu Senhor, o caçador, chama Filipe. A Bíblia diz que o anjo de Deus, mas aqui no entendimento não é o anjo, o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes quando a Bíblia fala aqui no Novo Testamento um anjo, na realidade se refere ao Espírito Santo de Deus. Para frente mais a gente vai ver que o Espírito Santo falou, o mesmo capítulo fala anjo e fala Espírito, mas sempre é o Espírito Santo. O Espírito Santo fala a Filipe: Filipe, sai dessa cidade e vai lá para o deserto. Dá para entender isso aí? Presta atenção. Deus chama Filipe e fala: Filipe, para de ganhar essas almas, para de salvar essas almas aí, eu quero você lá no deserto, lá no caminho de Gaza, lá no deserto. Filipe podia questionar com o Senhor, não podia?
Senhor, o Senhor está meio... Eu estou aqui ganhando muitas e muitas almas para o Senhor. O Senhor me trouxe para aqui, para essa cidade. Agora o Senhor me manda para o deserto, aonde não tem uma viva alma. Mas Filipe não questionou, Filipe simplesmente obedeceu. Querido, quantas vezes nós não obedecemos a voz do Senhor? E muitas vezes, querido, você é levado para um lugar que você às vezes não entende. Mas muitas vezes Deus está trazendo situação na tua vida que quer te levar para este lugar. Muitas vezes uma enfermidade que te coloca lá no hospital é uma oportunidade de você anunciar Jesus Cristo para aqueles companheiros de quarto. Mas você às vezes não entende, porque você às vezes não está na sua arrogância, no seu eu. Muitas vezes você quer fazer aquilo que você quer cantar no ministério de louvor, mas seu tempo acabou. Deus falou: olha, sai do ministério de louvor, vai para o ministério de coreografia, vai para o teatro, sai dos jovens, vai para as mulheres, sai dos homens, vai fazer missões. Não, eu não quero, eu faço o que eu quero, se eu não for ali, eu não quero. Muitas vezes nós somos assim, amado. Mas o dono da seara, o Senhor que manda. Ponto final. Acabou. Tem gente que fala assim: este ano eu não quero nada, este ano eu vou ficar só sentado. E acabou, está aí 10 anos sentado. Desobedientes. Mas a palavra diz que aquele homem, Filipe, foi levado lá para aquele deserto. E lá naquele deserto, presta atenção, amados, lá naquele deserto ele permaneceu, porque Deus sabia que ali passaria uma caça. Aquele lugar passaria um homem que estava com o coração ardendo pelo Senhor, querendo o Senhor. E Deus agora coloca uma igreja lá, Espírito Santo monta uma igreja no deserto. E colocou ali o pastor Filipe. Uma igreja que não tinha ninguém, mas uma igreja que tinha um poder e autoridade do Espírito Santo de Deus. Quem pode dar glória a Deus? Uma igreja obediente. Muitas vezes nós queremos, como disse a Dara aqui, nós queremos ficar no nosso conforto. Nós queremos ficar no nosso bem-estar. Nós queremos fazer o que nós queremos. E muitas vezes Deus nos tira. Deus tira. E nos coloca em situações para a gente obedecer a palavra dele. E Filipe ali, obediente. E Filipe, eu imagino, doido para ganhar alma. Cão de caça, doido para pegar uma caça. Farejava para lá, nada. Farejava para cá, nada. Virava para lá, nada. Mas de repente ele sentiu o cheiro de caça vindo longe. Ele levanta os seus olhos e uma poeirinha no deserto. E ele ficou, agora, só esperando o comando do seu Senhor. Cão adestrado, só esperando. E aquela poeirinha veio. E Deus falou assim: vai, é ela. E a Bíblia diz que Filipe saiu correndo. Quem pode dar glória a Deus? Um bom cão de caça tem pés ligeiros, querido. Nós estamos demorando muito. Há uma emergência muito grande de ganharmos a alma, de pegarmos caça. E Filipe sai correndo, naquele sol, naquele calor, naquela poeira. E Filipe, como um bom cão de caça, com o ouvido aguçado, Filipe começa a ouvir o que aquele homem está lendo. E aquele homem lendo o livro de Isaías, ele se aproxima daquele homem, correndo, e fala: tu entendes os que está lendo? Aí aquele homem olha os trajes de Filipe,
E ele reconheceu que aquele Filipe era um judeu, que Filipe era israelita. E ele falou assim: como que eu posso entender? Eu fui lá naquela igreja, não deixaram eu entrar, não me ensinaram. Eu vim de lá, de tão longe, para aprender sobre esse Deus, mas ninguém me ensinou. Como que eu posso? Não estou entendendo. Você pode me explicar? Filipe: posso. Vira para o irmão e está ao seu lado e fala assim: a igreja verdadeira não faz discriminação das pessoas. Quem pode dar glória a Deus? Lá naquela igreja religiosa, aquele homem foi rejeitado. Mas na igreja do deserto, na igreja que tem o poder do Espírito Santo, na igreja obediente, aquele homem sobe. O eunuco falou assim: sobe nessa carruagem. E o eunuco pergunta: a respeito de quem o profeta está falando? Está falando a respeito dele mesmo ou de alguém? A profecia estava falando de Jesus, aquele que morreu, aquele que sofreu, aquele que foi humilhado, aquele que foi espancado, aquele que morreu como um cordeiro, sem abrir a boca, sem reclamar, sem murmurar, na obediência. E a Bíblia diz que Filipe começou por esta passagem e começou a falar a respeito de Jesus. Quem pode dar glória a Deus? Começou a ministrar. E eu imagino agora aquele homem recebendo a ministração, recebendo aquelas palavras, recebendo aquele ensinamento. Aquele homem comia, aquele homem bebia de Jesus, como a mensagem que eu preguei domingo passado. Ele comia, ele se alimentava. E aquele homem agora que estava voltando triste, porque ele foi recusado, ele foi discriminado. Agora aquele homem começou a algo mover no coração. A palavra de Deus começou a ser como um rio de água no seu interior. E o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo penetrava no íntimo daquele homem. E aquele homem, sem Filipe fazer o apelo, aquele homem já tinha aceitado Jesus Cristo como o Senhor. Quem pode dar glória a Deus? Porque não foi Filipe que convidou ele para se batizar, não. Foi ele que pediu: eu quero me batizar. Isso é tremendo, amado. E eu entendo aqui que um bom cão de caça, ele só larga a sua presa quando ela estiver morta. Enquanto ele não abater a sua presa, ele não larga, porque senão ela pode o quê? Fugir. E Filipe, como cão de caça, bocanhou aquela presa. E ele segurou. E ele matou aquele eunuco. Como assim, pastor? Matou. O que simboliza o batismo? O batismo simboliza o quê? Morte para o mundo e vida para Jesus. Olha o que diz Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Filipe, aquele cão de caça, ele desce da carruagem. O eunuco falou, ele falou bem assim: é lícito
Se você crer que Jesus Cristo é o Senhor, se você crer que Jesus Cristo é o Salvador, se você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você será salvo. E eunuco disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eunuco deu uma confissão de fé. E a Bíblia diz, eunuco, quando chegou no rio, falou assim: eis aí a água, eu quero ser batizado. E a Bíblia diz que eles pediram para parar a carruagem, e a Bíblia diz que ambos desceram as águas. Quem pode dar glória a Deus? Querido, muitas vezes as pessoas vêm e muitas vezes nós deixamos elas escaparem. Nós não podemos, amado. Não importa como que as pessoas chegam aqui, não importa. Nós temos que nos agarrar a essas pessoas com todo o amor do Senhor, pregando o evangelho da salvação e levando essas pessoas a se converterem em Cristo Jesus e serem batizados em Cristo Jesus para a honra e glória do Senhor. E Deus quer aqui nesta igreja verdadeiros adoradores, aqueles realmente que estão prontos. Esse homem era um caçador de Deus, querido. Se você for um caçador de Deus, você vai ver que coisas extraordinárias Deus vai fazer com você, como fez com esse eunuco. A Bíblia diz que agora, a partir do momento que ele foi batizado, que ele desceu a água, a Bíblia diz que o Espírito Santo arrebatou Filipe. Filipe desapareceu. E a Bíblia diz que quando o eunuco foi procurar Filipe, não achou Filipe, mas a Bíblia diz que agora ele volta para sua terra, mas cheio de alegria, cheio de regozijo, porque ele tem dentro de si agora o próprio Espírito Santo de Deus. Ele agora tem o próprio Deus, o Senhor que ele foi adorar, agora ele leva para sua terra, amado. Isso é maravilhoso. Ele se tornou a caça. Apóstolo Paulo diz: eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Nós somos agora, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós nos tornamos caça do Senhor, aprisionados pelo Senhor. O Senhor nos capturou, glória a Deus, por seu maravilhoso reino. Reino de alegria, reino de prazer, reino de felicidade. E a Bíblia diz que aquele homem volta cheio de júbilo, regozijando. Eu imagino, Fabrício, quantas vidas aquele homem ganhou lá naquela cidade, naquela terra. Aquele homem se tornou a igreja de Jesus lá naquele lugar, glória a Deus. Evangelizou a família dele, evangelizou os seus amigos, evangelizou os seus pais. Ele não tinha filho, mas evangelizou os seus pais, sua mãe, seus primos, seus tios, a rainha daquele lugar, as pessoas importantes, porque ele era um homem muito importante. Quando nós nos tornamos adoradores, quando nós somos capturados, caçados por Deus, Deus quer que nós sejamos também agora seus cães de caça. Tem cão de caça aí, dê glória a Deus. Mas me apresenta a tua caça. Quanta caça você caçou o ano passado, no ano de 2018? Quantas pessoas você convidou para estar aqui? Quantas pessoas você trouxe na presença do Senhor? Quantas vezes você mesmo não tem vindo na casa do Senhor para adorar? Quando aquele homem largou a sua família e rompeu 2.000 e poucos quilômetros de carruagem. A adoração é algo que você faz que atrai os olhos de Deus. A Bíblia diz que Zaqueu subiu de uma árvore. Aquilo foi uma adoração. Quem pode dar glória a Deus? Subiu em uma árvore. Não rompeu aqueles quilômetros todos, não. Ele subiu em uma árvore. Talvez uma árvore de quantos metros? Não sei. Talvez 3 metros de altura. Mas foi a forma que ele encontrou de adorar o Senhor. Ele queria ver Jesus, ele queria adorar Jesus. A multidão o impedia, porque ele era de pequena estatura. Então a forma dele adorar o Senhor, algo diferente, algo que sai da religiosidade, algo que sai das tradições, algo que não é aquilo, a mesmice. Tem gente que faz a mesma oração todo dia.
A fala é todo dia a mesma coisa. Se acontece, Deus pede algo diferente. Mas a Bíblia diz que aquele homem subiu na árvore para ver Jesus. Mas quem viu ele foi Jesus. O caçador viu ele. E Jesus passando ali, Jesus, eis aqui, ó. Eis aqui, ó. Desce daí, porque hoje me convém repousar na tua casa. Quem pode dar glória a Deus? Isso é adoração, amado. Aquele cego Bartimeu estava lá sentado naquele caminho. A adoração dele foi começar a gritar: Jesus, Jesus, incomodar a multidão. Ele não podia ir até Jesus porque ele era cego, ele não sabia, mas ele só ouviu falar que Jesus, o que está acontecendo, que movimento é esse aqui? Eu estou ouvindo o barulho de muita gente, que movimento é esse aqui? Ele falou assim: Jesus, Jesus de Nazaré está passando, e ele já tinha ouvido falar de Jesus, e ele começou a adorar o Senhor dizendo: Jesus, Jesus. A revelação, um homem de olhos fechados, um homem que não enxergava, mas que viu uma coisa tremenda, porque ele teve o discernimento de Deus, quando disse: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Às vezes a tua adoração não vai ser romper quilômetros, nem subir de uma árvore, mas gritar com toda ousadia: Jesus. Talvez está faltando isso lá dentro da tua casa. Talvez você está lá com um casamento arrebentado, mas você não tem coragem de dar um brado aqui dentro da sua casa: eu sirvo ao Cristo vivo, Jesus Cristo, filho de Davi. Você é conhecido na sua escola como adorador. Pergunta o irmão que está ao seu lado: ei, você é um 007? Pergunta a ele: você é um 007? Você é um agente secreto? Ou você é aquele que todo mundo sabe que você é um adorador de Jesus? Porque adorador não consegue esconder, amado. Ele se expõe com a sua forma de falar, com a sua forma de se vestir, com a sua forma de andar. Aonde ele mora, ele se expõe. Porque um verdadeiro adorador não é um agente secreto do Senhor, é um pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo não quer 007 não, amado. Jesus Cristo quer realmente caçadores, adoradores, cães de caça. E Deus ama, amado, quando um adorador entra aqui dentro dessas portas. Não importa a sua situação, se você veio aqui com um coração de adorador, Deus ama, e Deus recebe a sua adoração. A Bíblia diz que 2 homens entraram no templo para adorar o Senhor. A Bíblia diz que um publicano, que é considerado pecador, que o publicano é cobrador de imposto, que era considerado cobrador de impostos, que cobravam os impostos do Império Romano aos judeus. Então os judeus consideravam ele um grande pecador. Mas esse publicano entrou na casa do Senhor. E esse publicano, como pecador, não tinha nem coragem de levantar a cabeça. A Bíblia diz que ele se prostrou em terra, ele começou a adorar, a orar ao Senhor, pedir misericórdia ao Senhor. Mas o religioso, a Bíblia diz que o fariseu, o religioso, ficou lá atrás: olha Senhor, eu dou meus dízimos, olha Senhor, eu faço tanta oração por dia, olha Senhor, eu leio o Pentateuco, eu leio os livros proféticos, eu leio tudo, a tua palavra toda. Olha Senhor, eu vou no culto todos os domingos. Olha Senhor, eu sou assim, eu não sou igual aquele pecador lá não, Senhor. Mas disse a Bíblia que qual adoração foi aceita pelo Senhor? O do homem que se prostrou, ou do pecador, ou daquele que batia no peito, que dizendo: eu sou. A Bíblia diz que a adoração do publicano
foi aceita ao Senhor. Quem pode dar glória a Deus? Amados, Jesus chama verdadeiros adoradores, aqueles que têm um coração de Cristo, aqueles que dizem: não vivo mais eu, já morri, mas Cristo vive em mim. E o Evangelho é esse: amar, amar, amar incondicional. Seu irmão errou, pecou, a Bíblia diz: vai até ele, abrace ele, ministre o coração dele, e se ele se converter, você ganhou o seu irmão para Jesus, e vai haver festa no céu, porque um pecador se arrependeu dos seus pecados. Se coloque em pé, queridos. Quando nós somos um caçador de Deus, a caça somos nós. Quem pode dar glória a Deus? Se você veio aqui caçar Deus, na realidade Deus que está te procura, porque Deus procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito, em verdade. Senhor Deus, obrigado por essa palavra que veio dos céus ao nosso coração, Pai. Obrigado por esta palavra, Senhor, que Teu Espírito revelou aqui nesta noite, como Teu Espírito Santo revelava a Filipe. Teu Espírito Santo continue revelando aos nossos corações a Tua palavra. E eu coloco cada vida que está aqui, ó Pai, como aquelas vidas que se convertiam ao Senhor, ouvindo a mensagem de Filipe. Que as vidas que estão aqui hoje possam também se converter ao Senhor, reconhecendo os seus pecados. Senhor, como aquele eunuco que largou a sua terra e viajou tantos quilômetros para te adorar. Talvez tem pessoas que vieram aqui realmente com este propósito, Pai, rompendo todas as dificuldades, rompendo todas as tradições, deixando a sua terra, os seus familiares, e vieram aqui para te adorar. E eles estão aqui para te adorar, e o Senhor conhece cada um, ó Pai. O Senhor sabe de cada coração. Senhor, captura eles aqui hoje, ó Pai. Captura eles aqui hoje, Senhor. Captura, Senhor, em nome de Jesus, como o Senhor capturou aquele eunuco naquele dia, usando Filipe. Que o Senhor capture, Senhor, essas pessoas que vieram, Senhor, muitas vezes com o coração dilacerados, muitas vezes questionados, muitas vezes rejeitados, mas o Senhor não rejeita, Pai, porque aqui é a casa de oração, casa de oração, casa para que todos que se convertam busquem o Senhor e receba do Senhor, porque aqui é a casa de oração para todos os povos, língua, tribos e nações, todos que querem adorar o Senhor. Senhor, que eles possam entender, não importa como que eles estejam, não importa como eles querem, porque o Senhor diz: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, vinde a mim, vinde a mim. Eu quero convidar você que está aqui esta noite. Queria que a igreja, os caçadores que Deus já conquistou como caçador, orasse neste momento. E você que está aqui esta noite, você que veio adorar o Senhor, que ainda não teve um encontro com esse Jesus Cristo, ainda não declarou como eunuco declarou: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu recebo este Cristo como meu Senhor, como meu Deus. E eu quero dizer, como Filipe disse naquele dia: se você crer,
que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador, se você confessar esse Cristo maravilhoso, como o eunuco confessou, você será salvo. Você será salvo. E eu gostaria de perguntar: tem alguém que veio aqui adorar o Senhor como caçador do Senhor, e o Senhor está aqui querendo te capturar, e você quer ser capturado pelo Senhor? O Senhor só vai te capturar se você permitir. Aqueles jovens, aquelas crianças eram castradas sem querer. A castração agora é a castração do pecado. Deus quer tirar o pecado da sua vida, do seu coração, mas para isso você tem que permitir. Ele não viola a tua vontade. Então levanta a mão comigo e fala assim: eu quero, pastor, eu quero esse Cristo no meu coração, eu quero ser capturado pelo Senhor. Levante a mão. Tem alguém aqui do meu lado direito? Levante a mão. Eu quero, pastor, eu quero ser capturado pelo Senhor nesta noite. Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Levante a tua mão, eu quero orar por você. Alguém aqui do meu lado esquerdo? Levante a tua mão. Alguém que está afastado do Senhor, se afastou da casa do Senhor, do lugar de adoração, está se envolvido muito com trabalho, muito com atividades, estão longe do Senhor, não tem tido mais coragem de estar na casa do Senhor, não consegue mais estar na casa do Senhor, mas hoje fala: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero romper todas as dificuldades, todas as lutas, como aquele eunuco rompeu para estar na casa do Senhor. Eu preciso. Levante a tua mão, eu quero orar. Se você não tem sido um caçador de Deus, um cão de caça, e você quer caçar a alma para Jesus, fala: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero ser um verdadeiro adorador, Senhor, que te adora, Senhor, que não murmure, que não questiona a tua vontade, o teu desejo, que não põe empecilho, mas que só obedece, como Filipe obedeceu. Faz um propósito com Deus nessa noite. Abre seu coração e onde você está, fala: Senhor, eu estou aqui, essa palavra foi para mim. Se ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração, diz o Senhor. Se tem alguém, pode vir aqui à frente, eu quero orar por você. Sai do seu lugar agora, em nome de Jesus. Não tenha vergonha, que nada, ninguém te impeça. Aquele homem foi impedido de entrar naquele templo. Que nada, ninguém te impeça de você entrar na presença do Senhor. Sai do seu lugar, deixa Deus te mudar. Amém, pode sair. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Quero orar por você.